Eu vou dar início, Kennedy. Já são 7h10, né? E aí, ao longo da fala, as pessoas que forem entrando vão acompanhando. O que você acha? O microfone está desligado. Oh, desculpe, ok, tudo bem. Tá certo, então. Então, boa noite a todos e a todas, né? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Priscila, do Departamento de Geografia da UFPE, e em conjunto com o LEGEP, eu gostaria de parabenizar todos os professores e professoras nesse dia. Hoje nós comemoramos o Dia do Professor, uma data que foi oficializada em 1963, a partir do decreto 52.682, né? Um artigo lá no seu artigo 3 vem justamente a falar da necessidade de se comemorar com dignidade o Dia do Professor. Os estabelecimentos de ensino devem promover uma solenidade para enaltecer a função do mestre, né, na sociedade moderna, em parceria com os outros participantes do ambiente acadêmico e escolar. Então, para celebrar essa data, o professor Kennedy e eu e o grupo do LEGEP pensamos nessa atividade de comemoração e também para darmos início às atividades do PIBID e Residência Pedagógica em Geografia da UFPE. Sendo assim, trazemos hoje a data, o tema profissionalização docente e ensino de geografia, uma articulação entre a universidade e a escola. Há uma fala que será conduzida pelo professor Kennedy. Vou fazer uma apresentação do professor, né? E bem resumida, né? Porque é um currículo bem extenso. Então, o professor Francisco Kennedy Silva dos Santos, ele é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre e licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, é o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPE, bolsista produtividade do CNPq, professor e pesquisador do curso de Graduação e Pós-Graduação em Geografia na linha de pesquisa Educação, Cultura, Política e Inovação na Produção Contemporânea do Espaço, e é líder do grupo de pesquisa em Educação Geográfica, Cultura Escolar e Inovação na UFPE, atuando especialmente nas áreas de pedagogia e docência universitária, formação de professores, inovação pedagógica, cultura escolar, didática e metodologias ativas no ensino, métodos e técnicas de pesquisa, saberes docentes e conceituais da ciência geográfica. Assim, eu passo a fala para o professor Kennedy, que vai fazer a sua fala hoje, e peço, por gentileza, que vocês desliguem os microfones para que não haja confusão de áudios durante a nossa atividade, tá ok? Então, boa noite, professor Kennedy, novamente. A palavra está com você. Boa noite, professora Priscila. É um imenso prazer estar juntos, né, nesse dia tão importante, que é o dia 15 de outubro, né, que nós, em tese, não comemoramos, mas nós refletimos sobre essa profissão tão louvável, tão desafiadora, que é a profissão de ser professor. Queria também dar boa noite a todos que estão aqui, né, nos prestigiando, colaborando, né, com sua presença, né, os meninos e as meninas, né, geógrafos, professores, também parabenizá-los também por esse dia, porque vocês estão aí nessa trilha, né, dessa constituição, dessa identidade, da formação de professor, né, de ser professor de geografia, e fico feliz pela temática, né, dessa mesa virtual, né? Vocês devem saber que eu evito muito essa coisa de live, tudo, apesar de trabalhar diretamente com as tecnologias, mas evitar, para mim,
é até uma justificativa um pouco de não colocar mais trabalho, né? Porque o volume de trabalho tem sido muito tenso nesses dias, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, e essa liquidez que está tendo dos sentidos, né, na vida da gente, no cotidiano, nos alerta para essa coisa. Então, eu fico feliz em estar, né, em tese, né, nesse encontro e tudo. Eu convidei também os meninos da disciplina de pesquisa, das outras disciplinas também da graduação, para estarem presentes, né, nos prestigiando, fazendo essa reflexão, porque, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma reflexão em torno da profissão professor, né, especificamente de professor de geografia, e ver o quanto é interessante essa questão da articulação entre universidade e escola. E como a professora Priscila anunciou, né, nós temos aí, iniciando na data de hoje praticamente iniciou o programa, né, do PIBID, do Residência Pedagógica, quando a gente já começou a finalizar a implantação de bolsas e tudo, mesmo diante da resistência da CAPES, né, de criar vários empecilhos para poder cadastrar os bolsistas, de iniciar o programa, mas nós estamos aí dando sentido, né, a esse programa, que é um programa que ele tem já notoriamente um impacto muito relevante, né, principalmente o PIBID, que já vem desde o início dos anos de 2000, nessa trajetória, ou Residência, que tem somente um edital, né, mas nesse edital que foi colocado já tem aí muitos resultados positivos sobre essa questão dessa articulação que tem da universidade e da escola. Então, são dois programas que, a priori, eles entram como vetores centrais, né, nessa articulação. Podemos também associar até os PETs, né, os programas tutoriais, dependendo da abordagem com que esses PETs trabalham, esses PETs também eles podem fortalecer muito essa articulação entre a universidade e a escola. Sem contar o trabalho advindo de outros programas e de outros projetos, dos próprios componentes curriculares mesmo, que permitem essa inserção aí para fortalecer essa articulação. Mas me permitam dizer que eu substituiria muito essa coisa da articulação por um estreitamento de hífen, né? Os tradicionais hífen que separam a formação docente, né? Que é o hífen da teoria da prática, que é o hífen da universidade e da educação básica. Então, o que nós temos mesmo é que estreitar isso para depois articular. Então, há uma necessidade da gente ter esse estreitamento desses binômios, desfazer esses binômios e pensar na universidade, na escola, como uma unidade só. É evidente, uma unidade, cada uma com suas características, cada um com as suas relações. Então, eu posso passar uma apresentação, Priscila, que eu programei? Pronto, depois eu vou compartilhar uma apresentação. É uma apresentação breve, são mais umas questões mais de cunho conceitual, para a gente pensar um pouco do que nós estamos falando. Chegou aí? Sim. Ok, então vamos lá. Profissionalização docente e ensino de geografia. Né? Uma articulação entre universidade e escola, que é o tema que foi provocado em tese pela professora Priscila, ela já me anunciou aí, né? O grupo também que eu estou associado. Hoje, esse debate, ele gira em torno do Dia dos Professores, né? Que, na verdade, eu entendo que o Dia dos Professores, ele foi criado não para homenagear, prestigiar, festejar em si, por si só, mas ele vem também para denunciar a precariedade dessa profissão, da profissão de professor. Então, o Dia do Professor, ele nos permite refletir sobre os problemas da profissão e da prática docente de modo geral, né, para garantir melhores condições de trabalho. Uma vez que a nossa profissão, ela até a década de 80, existia muito essa coisa da vocação, né, estrutural, né, que tem que ter vocação para dar aula
então não existia um caráter de profissionalização, somente com a questão da sociologia da educação, que denuncia esse status aí, né, do professor se auto-reconhecer como professor de geografia. Então, discutir a profissionalização, discutir o dia do professor e essa profissão, é entrarmos numa discussão bem atualizada, que é a identidade docente. E a identidade é um conceito caro para a compreensão, porque ela é perceptível pelos diferentes áreas de diferentes maneiras, então existem múltiplas maneiras, mas a questão da identidade está muito associada a essa questão da profissionalização. Uma profissionalização, no caso nosso, que está voltada diretamente para a profissão do professor de geografia, diria do professor geógrafo, né? A gente não é porque nós fazemos uma licenciatura, nos habilitamos para a docência, que nós também perdemos esse status de geógrafos. Nós somos geógrafos, só que nós temos olhares multidimensionais e abarcamos algo que o bacharel não tem, que é uma dimensão pedagógica. Então, o bacharel ele é ausente dessa dimensão pedagógica e nós temos esse plus na nossa profissão, né, que é desafiadora. Entender essa dimensão pedagógica, portanto, ser movido por uma racionalidade pedagógica, né? Uma racionalidade que, de certa forma, permita ao professor refletir. Então, pesquisar, estudar a profissão docente, especificamente olhando para o professor de geografia, o professor que é responsável diretamente por essa mediação de saberes no ensino de geografia, é entrar no campo da fenomenologia, no campo das representatividades. Então, há necessidade forte de perceber a representação. Qual é a representação dessa profissão para o professor, para os sujeitos? Então, nós caminhamos nisso. Então, como bem pontuou a professora Priscila, essa ideia de homenagear o professor, ela surge pelo Salomão Beck, né, que estudava muito essa questão da profissão docente. Nós temos muitas obras relacionadas a isso. Então, ele propôs uma reunião da equipe do colégio em que lecionava, discutir essas questões da profissão, as angústias, os aspectos positivos, negativos, e tudo isso foi crescendo, né, em diversas escolas, e se tornou feriado nacional, conforme colocou a professora, pelo Decreto Federal 52.682 de 63. Então, um dos lemas que o Salomão Beck colocava no seu discurso era que professor é profissão, educador é missão. Então, a gente não pode confundir o ser professor com o ser educador, né? Evidentemente que nós não estamos aqui fazendo uma contraposição ao princípio de educador colocado por Paulo Freire, porque quando Paulo Freire coloca a questão do educador, ele nunca anula o papel do professor. Então, todo professor é um educador, mas nem todo educador é um professor. Então, temos essa diferença muito, muito clara sobre essa questão. Então, vários seres humanos educam, mas eles não instruem, né? Então, temos essa relação bastante colocada. Então, tudo isso está pautada justamente em cima das racionalidades. Então, essas racionalidades, elas estão estabelecidas diretamente nesse ser professor, na profissão docente. Então, em termos gerais, o que é essa profissionalização da docência? Então, o termo profissionalização, ele apresenta, na verdade, diversos sentidos, né? Porque ele abarca alguns contextos específicos do uso, né, porque ele implica em relações dialéticas de características bastante objetivas e subjetivas, que vão justamente pautar o processo de construção das identidades profissionais. Pensando aqui que a profissionalização é uma forma de representar a profissão, numa perspectiva de processo contínuo, descontínuo, ao longo da história da docência. Portanto, por isso que a gente entra muito nesse campo da representação. E um dos expoentes centrais para a gente poder fazer essa reflexão sobre essa representação ou esse processo em si
é pensar um pouco nos trabalhos de Vygotsky, né, quando ele fala dessa questão da interação. Então, existe uma interação direta, não no sentido da psicogênese ou da psicologia, mas da relação docente com o seu trabalho, com o seu produto, que é a aula. Então, nesse cenário, a profissionalização, ela é um processo de socialização e de comunicação, porque ela abarca o reconhecimento, a negociação entre os projetos individuais e os grupos profissionais, mas também ela é um processo político e econômico, então ela não está isenta somente da questão pedagógica em si, mas ela abarca toda a estrutura da profissão. Então, ele nesse sentido, a profissionalização, ela se constitui também um processo político e econômico. Portanto, o plano das práticas, né, que vão induzir os modos de gestão do trabalho docente, estão implicados dentro das próprias relações de poder entre os grupos, no seio da instituição escolar e fora dela. Por isso que a gente coloca que existe toda uma construção de territorialidade, por conta que nós estamos trabalhando com a questão da identidade docente, nessa constituição do ser professor, principalmente do ser professor da geografia, que está intimamente ligado a essas categorias e a esses conceitos. Nessa perspectiva, a profissionalização, ela vai ter dois aspectos, né, que vão constituir uma unidade. Eu diria que esses aspectos, eles são de ordem interna e externa. O interno é chamado de profissionalidade, e o externo é de profissionalismo. Então, se nós tivéssemos que montar a profissionalização, né, na perspectiva da docência, nós diríamos que teríamos que ter um mecanismo que induzia a profissionalidade e outro que induzia ao profissionalismo. Nesse sentido, a profissionalização ela vai se estruturar em torno dessas duas dimensões, que se são dimensões nucleares, portanto, eu torno a colocar novamente, estão atreladas diretamente a essa construção da identidade profissional. Então, você não pode desagregar o estudo da identidade docente, da identidade do professor, se você está levando em consideração a questão da profissionalização. Então, não cabe aqui discutir um professor que age somente com profissionalismo ou só com profissionalidade. Mas nós estamos falando de um professor de geografia que assume o status na profissão da profissionalização. Então, vejamos o que seria esses dois aspectos, né? E como é que eles dialogam. Como essas dimensões, elas apresentam aspectos dialéticos, por conta que elas estão justamente intricadas nessa questão da identidade profissional, então elas vão se articular com outras dimensões dos saberes. Então, a profissionalidade, ela expressa a dimensão relativa do conhecimento, ou seja, são os produtos, são os saberes, são as técnicas, são as competências que são necessárias para a atividade profissional. Então, tudo aquilo que o professor de geografia, ele necessita para poder desenvolver a sua aula, o seu processo de docência, no campo do conhecimento, dos saberes e da técnica, é o que permite, é o que a gente coloca como profissionalidade. Então, eu ajo com profissionalidade quando eu domino esse conjunto de conhecimento, de saberes, de técnicas e de competências. Portanto, a gente coloca justamente que os professores leigos, que não abarcam todos os saberes da docência, principalmente os saberes do campo pedagógico, eles estão isentos desse caráter da profissionalidade. Portanto, a profissionalidade, ela está ligada diretamente às seguintes categorias: saberes, competências, pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, capacidade, criatividade, a pesquisa, entre outros componentes do processo de apropriação do conhecimento. Portanto, vocês observem aí que, discutindo essas questões da profissionalização e de encontro da profissionalidade, eu tenho aí um campo vasto, né, para se pesquisar o ensino, que é justamente eu estou apontando um eixo, que é a valorização da nossa área de pesquisa, que nós não estamos restritos somente à aula, a ensinar.
nós estamos além disso. Então, a área de ensino de geografia é um celeiro enorme para a pesquisa. Tem muita coisa para explorar. Evidentemente que ainda muitos trabalhos são incipientes, porque eles estão muito atrelados à questão de estudar as técnicas, as aplicabilidades, e não fazem essa reflexão mais aprofundada, mais epistemológica, mesmo estudando a prática ou as técnicas, assumam um caráter de reflexão mais epistemológica para a construção desse conhecimento. Porque o pesquisador da área de ensino de geografia não é um produtor de guias ou de manual, mas ele aponta direcionamentos críticos para fortalecer a prática docente, porque a prática docente, em tese, é o seu núcleo, é o seu objeto de pesquisa. Portanto, é o seu objeto de pesquisa em relação a ser professor. Então, nessa perspectiva, o papel da pesquisa, né, dentro dessa construção da identidade, ela não é uma unidade particular do professor da universidade, mas ela se estende também para uma pesquisa que é feita dentro da escola. E essa pesquisa que é feita dentro da escola, que faz parte dessa construção dessa identidade, ela não pode ser desvalorizada. Ela tem que ter esse mesmo rigor de pesquisa que é feito na academia. Então, nós estamos falando de uma pesquisa que situa o sujeito dentro da sua profissão e não externo à sua profissão, né? Então, nessa perspectiva, nós temos aí esse condicionante da profissionalidade. No outro núcleo, a gente pensa o profissionalismo, que ele assume uma dimensão mais política, mais ética, né? Então, ele está relacionado diretamente aos princípios éticos dos valores, das normas, das relações do grupo profissional. Então, vejam que o primeiro núcleo, ele associa diretamente à profissionalidade essas dimensões mais do saber fazer. Enquanto o profissionalismo, ele está associado diretamente a essa questão mais ética, né, do compromisso formal das políticas de formação, que estão imbricadas dentro da profissão de professor. Então, o profissionalismo, ele se associa diretamente ao viver-se a profissão, as relações que estabelecem com o grupo profissional, as formas de desenvolver a atividade profissional. Então, esses dois núcleos unidos, né, em sintonia, é que vão me dar sentido ao que nós chamamos de profissionalização. Então, com esses dois elementos, então, eu começo um pouco a explicitar o que é que está por trás do tema provocado nessa mesa, né, professora Priscila, que é da profissionalização. Que para nós termos uma dimensão da profissionalização docente, é necessário nós pensarmos na identidade do professor, uma identidade constituída por saberes pedagógicos, saberes experienciais, enfim, saberes tácitos, e por uma dimensão política, uma dimensão social, psicológica, que dá sentido a esse professor. Então, nessa constituição, né, então, a profissionalização da docência está intimamente relacionada ao quê? A formação inicial e continuada, pautada em um tripé, na formação, na participação, na experiência, ou seja, pressupondo a reunião de saberes. Então, o que é ser professor nessa perspectiva, né? Pensando no dia de hoje, né? No contexto de hoje. E o que é ser professor de geografia? Na minha perspectiva, a importância da docência ela é inquestionável. Ou seja, já que ela é um dos pilares da educação e contribui diretamente para a construção do futuro, além de todas as profissões dependerem dela. Ou seja, ninguém assume a sua profissão sem antes ter passado por um professor. Então, o professor, ele está presente em todas as profissões, quer seja o engenheiro, quer seja o advogado, né, quer seja um técnico, mas ele está ali sempre presente, né? Então, nós estamos falando aí que essa profissão, ela é uma profissão que ela é intrínseca a todas as outras profissões. Então, o professor é aquele que faz a mediação entre o conhecimento e o aluno,
Então, ele media, ele não facilita, ele não transmite. Ele orienta o caminho, ajuda e auxilia a construção do saber e das habilidades essenciais para a vida profissional. E, digamos, também pessoal. Por que pessoal? Porque num contexto que nós vivemos hoje, principalmente hoje, além de assumir essa responsabilidade de promover essa mediação de saberes, ele é corresponsável pelo acolhimento socioambiental, porque muitas vezes nós assumimos aquele papel do educador, né, da família, né, do parente próximo, né? Então, essa rede ela está muito próxima, né, de nós, então a gente acaba assumindo isso, então nós acabamos assumindo novos papéis dentro de uma profissão. Então, nós não temos um único papel, né? Pensando um pouco no Hábitos de Bourdieu, quando ele estabelece a questão dos jogos dos papéis, a construção da identidade e da representação docente, o ser professor, ele extrapola isso, né? Porque essa identidade, ela é mutável, ela é concebível de acordo com os condicionantes que acontecem, que estão ali dentro daquela ecologia que compõe a docência. Então, como estão hoje esses professores? Como nós estamos? Como o professor Kennedy está hoje? Como a professora Priscila está hoje, né? Como é que nós definimos ser professor hoje? Acho que nós tínhamos um conceito de professor antes da pandemia. Um conceito já construído, sabíamos o que tínhamos que fazer, né? E hoje nós temos o desafio de acrescentar novos elementos a esse conceito. Na verdade, não é nem acrescentar, a gente vai ressignificar, né, esse conceito de ser professor hoje. Então, o professor hoje é aquele que ele tem que improvisar, ele teve que dar conta de um mundo que era estranho a ele, né? Então, essa coisa da aula remota, das aulas virtuais, do planejar a aula, do extrapolar a dimensão do ir e vir docente, né, dessa presença, ela foi totalmente modificada. Então, hoje, os professores eles estão realizando um trabalho virtualmente e superando desafios para que isso ocorra, né, visto não ser uma prática comum em seu dia a dia como educador, né, pois sempre tiveram a presença dos estudantes em salas de aula para ensinar. Então, acredito que hoje, o que define ser professor nesse dia, nesse 15 de outubro de 2020, é o desafio, é a ressignificação, seria, vamos dizer, a resiliência diante dos meios tecnológicos, diante dessa educação 4.0 que já estava aí, mas nos engoliu, né, onde a pandemia ela foi catalisadora para que o professor ele assumisse agora um novo papel dentro dessa construção da sua identidade. E diria ainda, defendo eu a tese de que tudo isso não vai ser esquecido, ou o presencial vai ser aquele presencial antes da pandemia. Nós vamos ter um novo professor, que não vai, de forma alguma, mais lançar mão, né, deixar de usar esses meios, essa virtualidade, esse ciberespaço que tanto está presente na sua vida. Por quê? Porque nós fomos agora desafiados, diante da nossa profissão de professor, a entrar em contato com a cibercultura docente, que até então a gente não tinha contato, né? Nós tínhamos um contato de forma arbitrária, de forma social, mas não de forma intencional ou situada, como está sendo feito agora. Então, eu acredito que isso possa nos definir enquanto professores de geografia. E enquanto professores de geografia, o desafio ainda é maior, porque a geografia em rede é uma rede de docência conectada, né? E essa rede de docência conectada, ela tem que usar agora de novos mecanismos para poder inverter esses cenários da percepção da geografia, principalmente aqueles professores que se situavam muito nos estudos do meio, nas metodologias do meio,
nos trabalhos de campo. Então, como é que a gente vai conseguir, nesse momento, dar conta dessas interfaces que são essenciais para a ciência geográfica e como é que elas iriam se comportar diante da formação? Então, nesse sentido, eu sempre coloco isso nas minhas apresentações, se torna até um slide que eu venho reproduzindo muito, mas que é uma coisa que eu não abro mão, porque eu abro mão até que a tese seja desconstruída, mas no momento eu ainda não vi elementos para acrescentar ou para dizer que não é. Então, esse professor que hoje está nesse meio desse desafio, né, nesse contexto de pandemia, né, podemos dizer que ele é um sujeito epistêmico, porque ele produz saberes. Ele é um sujeito hermenêutico, porque ele produz sentidos e significados para a sua prática, para aquilo que ele faz. E ele é um sujeito que, mesmo não tendo ciência disso, ele tem a epistemologia da prática como referência de ensino situado. Portanto, ele é um sujeito não de prática, mas de praxis transformadora, de si mesmo e do outro. Portanto, ele é um sujeito que vive em plena formação continuada. Então, pensar o professor no contexto atual, nesse contexto nosso hoje, é repensar a formação docente. Então, nós temos que repensar hoje, né, para a nossa profissão, qual é a formação docente que nós queremos, porque nós vimos agora, diante desse contexto, que a formação que até então nós íamos tendo, quer seja na universidade como formação inicial, ou até mesmo nos cursos de treinamento, de especialização, eles não dão conta para esses novos cenários, esses novos contextos, né? Principalmente que a educação 4.0 está aí, em evidência, e a educação 5.0 já está aí, também sendo anunciada, já sendo reverenciada. Então, eles chegam nesse volume e chegam, a priori, primeiro para os discentes do que para os próprios professores, né? Então, os professores, como eles estão muito amarrados, presos às suas tradições pedagógicas, então, muitas vezes, eles deixam essa fluidez dos acontecimentos e desses novos contextos passar, né? Então, ficam despercebidos. Tanto é que muitos professores viram agora nesse meio, né, diante desse meio tecnológico, coisas que estavam ali, né, à vista deles, que poderia ser feito, né, e não usavam justamente por conta que eles estavam presos a essas formas tradicionais. E se desamarrar dessas formas tradicionais não é simplesmente assumir tendências, mas é ir além, é quebrar paradigmas, né, paradigmas centrais, né, de postura de identidade, de formação nessa perspectiva. Então, nesse sentido, né, eu traço aí 3 cenários que eu acho relevantes, né, que eu chamo de trilhas, para aproximar a universidade da escola. Ou a gente pode substituir esse aproximar por articular, né, a universidade da escola. Que é o quê? Primeiro, nós precisamos entender que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, quanto compreender o processo de construção de conhecimento. Então, a gente precisa entender como esses conhecimentos eles são construídos, né, e eles são mobilizados na educação básica, na escola, né? Não é simplesmente deslocar, transpor os conhecimentos da universidade e levar para a escola, mas é explorar os conhecimentos que já estão ali, né? Os conhecimentos da representação, das experiências do docente, das experiências amarradas pelos próprios alunos. Então, enfim, a gente tem que pensar nessa trajetória. Outra questão é que deve propiciar uma articulação teoria e prática. Então, a universidade ela tem que entender que ela não é o lugar de teoria, que ela não é a fábrica de teoria, aonde o aluno ou o professor ele vai construir lá o seu produto e esse produto ele vai ser simplesmente aplicado na educação básica. A educação básica também ele é um contexto de produção de teorias, assim como a universidade.
Evidentemente que a gente não pode confundir os saberes que são construídos, o conhecimento que é construído na universidade, com esses saberes que são construídos na educação básica. Estamos falando de duas dimensões epistemológicas distintas, que é o saber científico e o saber escolar. Ambos tendo lugar, ambos tendo preposição e importância dentro de cada instituinte, né? Nessa perspectiva, as práticas formativas, elas devem ser centradas no contexto do trabalho, né? São exigentes do ponto de vista humano, intelectual, institucional, tendo a colocar em evidências lacunas, fragilidades e dilemas. Então, muitas vezes, nós estamos formando o professor na universidade e os próprios formadores não sabem o que é ser professor. O que eles entendem ser professor é eles, enquanto professores, naquele momento, ou o que é que eles tiveram como sujeitos para professor. Mas não existe, por exemplo, alguns formadores não têm realmente um retrato, uma leitura, vamos dizer assim, próxima do que é ser professor na educação básica. O que é enfrentar uma sala com adolescentes, né, em diferentes contextos sociais, políticos. Então, muitas vezes, a gente desconhece isso e se importa mais em depositar conhecimento do que refletir mais a profissão. Então, cabe, por exemplo, ao currículo da universidade, principalmente dos cursos de licenciatura, repensar a sua forma de formação dos seus pares, repensar a sua dimensão pedagógica do currículo, pensar que as disciplinas específicas elas têm que dialogar com o pedagógico e que esse professor, lá das disciplinas específicas, eles têm de conversar em sua sala de aula sobre profissão, sobre ser professor. O que é ser professor levando os conteúdos de geomorfologia, os conteúdos de pedologia, de biogeografia, de geografia dos serviços, e não olhar somente para o conteúdo em si, mas poder fazer essa reflexão. Então, precisamos muito conversar sobre o que é ser professor na universidade, né? Sobre que nós estamos, de fato, num curso de formação de professor, especificamente de licenciatura. Não podemos tratar a formação de licenciatura como uma formação de bacharelado apostilhada, né? Então, não podemos fazer isso, porque isso seria empobrecer, seria entregar a experiência, aos saberes experienciais, às práticas, às responsabilidades da formação inicial. E isso não é interessante para a profissão docente. Então, nós temos que nos reconhecer como professores, como sujeitos da docência, na formação inicial, e não quando a gente já entra na profissão, né? Evidentemente que o professor ele se constitui a partir da sua prática, da sua experiência, mas existe uma prática também na universidade, uma prática reflexiva que deve ser levada em conta. E digo mais que isso não é uma responsabilidade somente, aí a minha defesa, quando se discute muito o currículo na universidade, é que isso não é responsabilidade somente daqueles que assumem as disciplinas de estágio, as disciplinas de metodologia, mas é de todo o conjunto. Primeiro, os de metodologia e de estágios não poderiam assumir isso, porque muitas vezes essas disciplinas, elas são ministradas por professores que não sabem nada sobre o que é ser professor, sobre o que é ser docente. Simplesmente estão ali somente para cumprir uma carga horária, para apostilhar e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma importância para isso. Então, as disciplinas de estágio, as disciplinas práticas de metodologia, elas não podem ser cabides de professor para cumprir carga horária. Elas têm um lugar estratégico na dimensão pedagógica da licenciatura. Portanto, a necessidade de debater isso na universidade, a debater isso com os pares e tudo mais. Eu não estou defendendo aqui que tem que ter um especialista para trabalhar com o campo pedagógico. Eu estou defendendo que cada professor ele deve abrir seus olhos para uma dimensão pedagógica que está ali do lado dele, e que ele precisa pensar isso e pensar junto com os seus alunos.
Então, simplesmente, a gente não pode banalizar isso na universidade. É evidente que essa banalização do currículo, né, para a formação docente, que deixa e que gera um impacto negativo muito grande na formação, na profissão professor, porque quando o aluno ele se forma, ele vai assumir uma sala de aula, ele se encontra numa ecologia, numa dinâmica que é totalmente diferente da universidade, do que foi o curso de formação. Então, ou ele se improvisa, ou o sistema educacional engole ele. Né? Então, a gente precisa muito dialogar isso, não só diplomar. Então, temos que perceber muito isso. Então, isso cai justamente nisso. Então, eu tenho nos últimos 10 anos pensado muito nessa dinâmica, principalmente quando a gente trabalha com a questão da pesquisa do ensino de geografia, que eu estou a cada dia mais convencido que não adianta eu pesquisar diretamente, vamos dizer assim, unicamente, o chão da escola ou o sistema da educação básica, se eu sei que o problema não nasce ali. O problema é na universidade. São nos cursos de formação de professor. Então, ali, eu acredito que hoje é um locus privilegiado para nós entendermos todas as questões, diria a maioria dos problemas pertinentes à questão da formação e da docência que os nossos professores da educação básica enfrentam hoje. Então, precisamos discutir muito isso, trazer isso para a discussão. Nesse sentido, eu acredito e defendo a escola como local de ensino, de pesquisa, de extensão e de formação de professores. Portanto, de construção e mobilização de saberes. Saberes esses situados na prática. Numa prática de sentidos. Entretanto, pessoal, eu desconfio muito nessa questão que eu coloquei, da distância que existe entre o discurso que postulam isso, daqueles que defendem a escola como lugar privilegiado e asseguram condições reais de sua efetiva no cotidiano do trabalho docente. Portanto, desculpem, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Eu fecho essa minha apresentação com essa paráfrase de Paulo Freire e diria mais ainda, que aonde há homens professores geógrafos, mulheres professoras geógrafas, tem muito que se aprender e ensinar. Feliz Dia dos Professores a todos e obrigado. Obrigado, professor Kennedy. Suas palavras nos fazem pensar bastante, né? Nos faz pensar sobre qual é o papel que a universidade tem sobre a formação do professor de geografia, né? Quão importante é articular universidade e escola, repensar essa dimensão pedagógica que cada professor que é responsável pela formação de um professor tem, né? Não apenas os professores das disciplinas ditas pedagógicas. A importância de se entender que essa profissionalização, ela é docente, ela é participação, ela é experiência, ela é formação inicial, formação continuada, e especialmente traz o quão desafiador é ser professor. É ser professor no nosso dia a dia, é ser professor num contexto de pandemia. É uma fala que nos toca muito, né? Principalmente, como você disse no início, é um dia de reflexão, é um dia de luta, né? Para luta de nossos direitos, pela nossa necessidade de pensar a nossa profissão enquanto pedagógica, política, econômica. Agradeço muito pela fala, aprendi muito,
E eu abro agora a fala para vocês que estão nos assistindo. Conversar com o professor Kennedy, quiser fazer pergunta, quiser dialogar, nós escolhemos o Google Meet justamente para isso, para nós podermos dialogar nesse momento. Aqui no chat tem muitas parabenizações, né? Agora vamos ao professor Kennedy pela sua fala, como diz o Márcio José, por uma linda apresentação que foi feita, né? E aí, gente, vamos tirar as dúvidas, trazer inquietações que foram surgindo ao longo da fala do professor Kennedy. Eu vou trazer uma, Kennedy, só para estimular, né, a todos a pensar. Para falar um pouco, eu queria pedir para que você falasse um pouco sobre a profissionalização docente nessa construção da identidade que você trouxe, né? Essa identidade docente, essa identidade enquanto um sujeito que deve ser pesquisador, que deve ser refletir diariamente sobre a atuação enquanto professor. Ok, professora Priscila. Bem, pensar a profissionalização docente nessa perspectiva da identidade é a própria construção da identidade em si. Então, algumas literaturas, né, alguns pesquisadores da área de ciências da educação colocam muito que nós só assumimos esse status da profissionalização quando, de fato, nós nos percebemos dentro de uma dimensão de profissionalidade e de profissionalismo. Ou seja, não basta simplesmente você ser aquele chamado bom professor que domina um repertório de saberes, né, de habilidades e competências, se ele, de fato, ele não se reconhece como profissional, né? Que ele não se reconhece como pessoa que tem os desafios, que tem os seus problemas, as suas dores de cabeça, as suas angústias, que ele tem que pagar contas no final do mês, ou seja, que existe toda uma dimensão política e social por conta disso. Evidentemente que como a construção desses saberes, né, que está pautado lá na profissionalidade, ela está muito associada a um saber que não é originário de dentro da profissão, ou seja, não é o próprio professor que constrói os seus saberes, esses saberes são externos à profissão, porque muitas vezes nós não construímos os saberes, nós reproduzimos. Já vem um currículo, já vem um programa. Então, não existe uma construção coletiva. Então, muitas vezes, por esse conhecimento, ele ser externo, muitas vezes ele é desvalorizado. Talvez essa desvalorização desse conhecimento seja uma das primeiras pistas, diria eu, hipótese, para a gente poder entender justamente essa subdesvalorização seria até redundante, essa desvalorização da profissão docente, dos baixos salários, né, do ser professor não é legal, de não ter essa leitura de que a gente é responsável por tudo isso. Então, tudo isso está atrelado justamente a essa questão da identidade. Hoje, essa identidade do professor, ela tem um repertório maior de possibilidades para se constituir. Evidentemente que não existe uma coisa fechada, ninguém vai concluir a identidade. Ela muda, né? Tanto é, se a gente pensar um pouco no ciclo de vida profissional dos professores, pensando ali nos estudos de Hubner, se coloca muito bem que cada ciclo de vida do professor, quer seja na entrada da profissão, quer seja já no estágio mais maduro da profissão, ou de envelhecimento, ele vai associando isso à sua construção da sua identidade e tudo mais. Mas acredito eu que o grande desafio
dessa profissionalização docente hoje, né, não é nem o reconhecimento mais da profissão, porque esse reconhecimento ele já foi sinalizado na década de 80 com a crise mesmo da profissão professor, né, que é justamente quando surge a ideia do professor reflexivo, né, que o professor ele precisa justamente de ter condições financeiras, psicológicas, políticas para poder trabalhar tudo isso. Então, né, eu acredito que hoje essa construção da identidade, ela está mais carente nessa dimensão mais da profissionalidade, né, da montagem dos saberes, das competências, de um currículo que tenha significado para a profissão, né, de uma coisa ali, ou seja, a gente precisa de um repertório de competências, de saberes e de habilidade para a gente trabalhar. Por isso que eu acredito que o campo da epistemologia da prática, né, diferente de muitos colegas que pesquisam da área de ensino, de geografia, mas talvez eu defenda muito porque eu sou do campo da educação propriamente dita, eu venho de um curso de doutorado, não em geografia, mas um doutorado em educação. Então, eu acredito que a teoria crítica e a epistemologia da prática, ela me traga muitos elementos para entender os sentidos, as intencionalidades da profissão. Então, está muito em cima disso. Então, precisamos discutir um curso de formação de professor que tenha como eixo central a identidade docente. Para essa identidade docente se constituir e levar a essa dimensão da profissionalização, eu preciso criar oportunidades e mecanismos para que o professor ele desenvolva todos esses mecanismos, tanto internos quanto externos que estão por trás disso. Não sei se respondi. Sim, é mais uma reflexão que contribui demais. Respondeu e ainda faz eu pensar ainda mais, né? O que é sempre importante. Eu quero registrar aqui também alguns comentários sobre o professor Josias, que está aqui com a gente, né? Parabenizando ele como o professor de metodologia. Então, só para registrar. O Thiago Breno fez... O professor Josias é assim porque foi cria minha. Ainda está sendo, né? Ele disse aqui mesmo, falou que você é o grande exemplo dele. Quer falar, Josias? No dia que não prestar, eu jogo fora. O Thiago Breno fez uma pergunta. Pode falar, Josias, desculpa. Deixa eu ver aqui, que Larissa está por um computador e eu no outro, para não dar interferência aqui. Larissa, vai lá para a salinha um pouquinho mais. Boa noite, gente. Feliz Dia dos Professores a todos e todas. Meu nome é Josias, para quem não conhece, né? Sou cria do Kennedy, né? E estou trabalhando com metodologia em 1-2 aí na universidade. Parabéns, Kennedy, pelas reflexões, né? Belas aí, para a gente pensar essa identidade, que realmente é algo necessário, muito, na formação de professores. Mas eu tenho, assim, umas questões que a gente sabe que a formação do professor, ela vem atrelada a um conjunto de fatores, né? Internos ao curso e externos a ele. E você aí, com seus anos aí de pesquisa, de ensino, de extensão, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Se você já chegou numa ideia para essa formação de professor, qual o caminho para acontecer uma melhor articulação entre escola e universidade na construção da profissionalização docente e um ensino de geografia com mais qualidade na educação básica? Porque o título, assim, é Profissionalização docente e ensino de geografia, uma articulação entre universidade e escola. Diante do que você já leu, do que você já escreveu, você acha qual o caminho
poderia já citar alguns caminhos para nós, para que a gente possa pensar e tentar pôr em prática isso, né? Às vezes a gente escreve, às vezes a gente para assim, meu Deus, eu estou falando tudo, eu não estou falando nada, mas assim, qual o caminho, um norte, você enquanto já pesquisador, enquanto professor que tem uma experiência, como é que você vê qual o caminho a gente poderia seguir para articular a universidade e a escola, junto na construção dessa profissionalização que está atrelada à identidade, que você bem disse, e visando esse ensino de geografia que eu coloquei, nem significativo, mas também com qualidade na educação básica. Você já chegou assim, a um conjunto de ideias que eu sei que veio também fruto das suas leituras, das suas pesquisas. Me diga aí quais os caminhos para que as pessoas, ou um caminho, ou quais caminhos para articular realmente uma frutífera, né, união universidade e escola. É isso. Obrigado. Eu não ouso, Josias, nem mesmo poderia, porque aí eu estaria entrando em contradição com toda essa vertente que eu sigo, que é de uma teoria crítica, mais situada no ensino, de fazer indicadores, né, de passo a passo, de ser um guia, né, para dizer o que é que o professor ele tem que fazer ou não. Mas o que eu posso é dizer o seguinte, que existem pistas, cenários, indicadores que já nos dão resposta para a sua pergunta. Você mesmo pesquisou isso no mestrado e comprovou isso, que foi o PIBID. Então, ou residência pedagógica. Então, o que é o PIBID de residência pedagógica? É formação. Então, eu acredito o seguinte, que quando nós queremos mudar isso, né, quando você pensa, existe qual seria, professor, um modelo de formação e tudo mais, eu diria o seguinte, que nós precisamos pensar a ideia de formação, ela nascendo, ela partindo de dentro da profissão, como é o caso do PIBID e do residência, por exemplo, e não de uma formação que ela é externa à profissão, que venha dizer o que é a profissão. Mas a gente tem que desenhar essas oficinas de saberes, essa construção da identidade de dentro da profissão do docente. É olhar para o núcleo da escola, para a sala de aula, e ver o que é que está acontecendo lá, e a partir daí criar um projeto crítico, e eu não diria emancipatório, porque ninguém emancipa, ninguém cria autonomia a ninguém, mas que pelo menos sinalize possibilidades para que o professor ele tenha um trabalho mais suave em sala de aula, né? Que aí eu entro justamente, né, ao encontro de uma pergunta de um colega aí, o Rildo Nóbrega, que fala da questão da linguagem. É justamente isso, Rildo. Nós precisamos pensar uma formação do professor que ela tem um diálogo mais direto com o aluno, de compreensão, né? Então, quem faz isso é o professor. Geralmente, o professor, quando ele vai assumir algo que foi dado externamente a ele vai só reproduzir. Então, até mesmo quem trabalha com Enem hoje, né, trabalhando na área de ciências humanas, para a geografia, para você trabalhar textos chaves da geografia no Enem, você tem que inovar a sua prática. Porque o ensino de geografia tradicional, propedêutica, ele não dá conta. Então, essa inovação, né, ela é intrínseca ao sujeito, mas ela nasce de dentro da profissão, e não de fora da profissão. Então, eu diria, Josias, que pensar na ideia de formação é pensar a formação que ela tem que partir de dentro da profissão, e não fora dela. Acho que esse é o grande, vamos dizer assim, ponto inicial. Então, vamos pensar o currículo. Pensar o currículo a partir de quem? Externa à profissão? Não. De dentro da profissão. De que é que o professor de geografia necessita? Quais são os conteúdos que são necessários, de fato, para formar, né, os primeiros aprendizes no campo da geografia? Né? Como é que eu alfabetizo geograficamente, né, nessa perspectiva? Então, pensar essa alfabetização geográfica, porque nós vivemos um processo de alfabetização geográfica na educação básica.
E ela não é locus privilegiado das séries iniciais. Ela também é lá do ensino médio. Né? Então, precisamos pensar muito nisso para nós sairmos desse estado notório de alfabetização geográfica para um letramento geográfico. Aí, Rildo, pensar o letramento geográfico nessa perspectiva é justamente, eu não digo produzir, mas é construir uma linguagem que permita o aluno entender aquilo. Como é que ele entende isso? Através da leitura de mundo que ele tem, a partir dos exemplos do cotidiano que ele tem. O professor também ele tem que entender que ele não está trabalhando com saberes científicos, mas ele está trabalhando com saber escolar, que é o que o Chevallat coloca, é a transposição didática. Que eu vou além disso, que não é simplesmente transpor, porque até você levar esse conhecimento para o aluno, muitas coisas estão acontecendo. Então, eu prefiro chamar de transformação pedagógica da matéria. Então, esse processo de formação, né, da geografia, ela tem que permitir uma transformação pedagógica dos conceitos e das categorias geográficas. Porque a gente passou muito tempo restringindo o ensino de geografia a ensinar conceitos e categorias. E a gente sabe que isso é a raiz, mas não é o determinante. E outras categorias e outros conceitos, né, que fazem parte dessa construção de mundo, dessa leitura de mundo, é necessária. Respondido, Josias e Rildo? Perfeito, ótimo, parabéns. Boa noite, Priscila. Não dei nem boa noite diretamente a você, mas boa noite. Sim, professor, obrigado pela informação. É justamente isso que eu queria entender, não é? Eu estava observando em alguns órgãos públicos tal, e fazendo uma leitura sobre essas situações de linguagem mais objetivas a nível de Brasil, não é? E depois eu trouxe o pensamento justamente para as questões de ensino, e no Enem, propriamente dito, mas o senhor já respondeu, a questão de conceito. É justamente isso. Professor, valeu. O Thiago Breno também fez uma pergunta, e aí eu acredito que é importante, porque ele justamente fala uma reflexão que você trouxe, porque ele fala, olha, muito vem se atribuindo a uma experiência de uma espécie de culpa e não aprendizado, ou baixo aprendizado pelos estudantes nesse cenário de digitalização do ensino. É possível que estas marcas aumentem a não aderência de estudantes aos cursos de licenciatura, pois cada vez menos vemos os estudantes se desinteressando em ser professor. Eu acredito que essa é uma reflexão muito cara para os dias atuais, né? Pensar essa questão de quem tem culpa, né? Se é o professor que assumiu, que aderiu às aulas remotas, né? Ou se é o aluno que, de certa forma, foi, vamos dizer assim, eu não diria obrigado, mas ele teve, de certa forma, que assumir essa matrícula dessas disciplinas, porque senão ele não cumpriu o curso, ele iria atrasar o curso. Então, é muito delicado isso. Eu penso nessa questão do professor, porque é uma questão que implica muito a formação do professor. Ora, se nós pensarmos na questão do professor da universidade, o professor da universidade, ele não foi formado nem para dar aula presencial. Imagine para dar aula virtual. Ele dá aula por acidente. Ele não se reconhece como professor. Ele se reconhece como pesquisador e tudo mais, mas como professor, ele não se reconhece. Então, o ensino, ele entra mais como, embora ele faça um concurso para o ensino, né, superior,
na verdade, ele se reconhece como pesquisador do ensino superior. Então, isso se constitui vamos dizer assim, uma marca mais forte na identidade dele do que no ensino. Então, o ensino se constitui mais do que vamos dizer assim, uma coisa que apareceu ali na profissão dele. Tanto é que tem um que dá uma aula, dá outra, mas enfim. Então, esse professor, ele não foi formado nem para dar aula no presencial, e agora ele se viu para ele dar conta de dar aula no virtual. Então, gente, ele vai utilizar o que ele tem, o que ele pode, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. E em outras situações, muitas vezes, o próprio aluno também, ele não tem, vamos dizer assim, o domínio de algumas instrumentalizações para poder manipular as ferramentas tecnológicas para o ensino. E outros que muitas vezes têm, a gente sabe que ele é o ensino remoto, ele por si só, ele nasce com um nível de exclusão muito forte, muito acentuado. Principalmente porque nós não vivíamos no mundo virtualizado, né? Nós vivíamos no mundo de exclusão, né? Então, a gente não pode, então, por exemplo, no caso de Pernambuco, o governo do estado, ele faz uma propaganda muito grande que Pernambuco está entre as cidades digitais, né? Entre cidades de portos digitais e tudo mais, só que é uma digitalização excludente. Então, o que eu percebo é assim, que muitos desses professores, eles estão hoje refletindo que eles necessitam de um aparato didático, pedagógico, para poder dar aula. E dar aula não é simplesmente você estar ali numa sala de aula transmitindo conhecimento. Mas se a gente vê também por outro lado, Tiago Breno, a gente observa que existe uma frequência maior dos alunos nessas aulas virtuais. Os que aderiram, eles frequentam mais do que até quem fazia uma matrícula presencial. Então, hoje, como, por exemplo, você começa uma aula às 7 horas está mais de 80% da turma já. E os outros vão entrando. Então, existem muitas questões aí que estão ali para pensar. Mas, no meio dessas coisas todas, a gente tem que pensar que o professor da universidade, no caso, já que você tocou na licenciatura, tem que pensar na sua formação para a docência. Um domínio nessa dimensão pedagógica que, para ele, até então, não tinha importância. Não é culpa dele, porque ele não foi formado e nem instigado para isso. Certo? Não é culpa dele. Mas também não se pode fazer isso. Aí a gente entra numa questão muito institucional, como é que a universidade, por exemplo, entra nessa formação desse professor em serviço, né? Como é que ela vai preparar ele para a docência. Então, vejam que a própria UFPE, ela não propiciou esse espaço, né? Nós passamos aí praticamente 5, 6 meses, né, num levantamento para saber as condições que os alunos tinham para poder aderir ou não ao ensino remoto, e quando chegaram à conclusão dessa adesão, já foi para implantar. Ou seja, os professores não foram nem formados. Teve um curso de G Suite, de G não sei das quantas, que, enfim, não leva a nada. Porque a tecnologia não se aprende da noite para o dia. As metodologias ativas, elas simplesmente não são jogadas no tecido escolar, né? Elas precisam ser repensadas, precisam ser replanejadas e tudo mais. Então, nesse sentido, você vai ter professores que vão dar aulas mais assíncronas do que síncronas, que vão, por exemplo, passar muitas atividades, poucas atividades, muitos encontros mais de debate virtuais. Então, eles estão fazendo... Aí eu vou defender os meus pares. Esses que aderiram estão fazendo o possível e o impossível. E acredito que os alunos também. Então, eu não penso assim, de dizer assim, que esses professores iriam assumir o ensino remoto, uma disciplina,
dando algo, vamos dizer assim, inquestionável, que fosse modelo. Não, eles estão aprendendo. Eles estão tendo que se ressignificar. Se tem um ou outro que não está se despertando para isso, está banalizando, mais na frente ele vai sentir como isso vai fazer falta. Porque esse cenário de aula remota vai se transformar para um ensino híbrido. Nós estamos agora no ensino remoto, sincrônico e assincrônico. A tendência não é voltar para o presencial, a tendência é partir do ensino remoto emergencial para um ensino híbrido. Aí no ensino híbrido tem uma outra fundamento, tem uma outra percepção, tem um outro maquinário para poder se trabalhar. Certo? A Larissa havia pedido a fala. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Larissa, faço parte do grupo de pesquisa também do Kennedy, sou orientanda dele. E, assim, vou seguir uma lógica do que eu tenho pesquisado e de algumas leituras que eu fiz. E também encontro com as diretrizes curriculares, fazer um questionamento ao professor Kennedy. Kennedy, as diretrizes, como estão postas atualmente, na sua visão, têm contribuído para o desaparecimento da disciplina geografia nas escolas de educação básica? E como é que a gente, enquanto profissional, professor de geografia, pode encontrar meios para que isso não se torne tão nítido e tão aparente, para que a geografia não perca o seu valor enquanto disciplina, enquanto parte de uma transformação social e crítica para a sociedade. Eu diria que com a publicação da nova Base Curricular Nacional, né, existe aí um impacto muito direto, não só na geografia, mas nas ciências humanas, né, nas disciplinas de ciências humanas, como geografia, história e tudo mais. Mas acredito que isso não é uma denúncia para a extinção da disciplina geografia. Ela está presente ali, nesses eixos centrais, né, de humanidades e tudo mais. O que ela perdeu foi, vamos dizer assim, um lugar de destaque. Mas isso não é uma característica somente da educação básica. Isso aí agora está muito presente, mas a gente tem que pensar que nós estamos falando de políticas educacionais. E muitas vezes, quando a gente reflete a questão das políticas educacionais, refletindo o currículo, a gente tem que fazer uma crítica a esses mecanismos, mas tem que fazer uma crítica de forma cautelosa e não tão, vamos dizer assim, incisiva. Porque nós não sabemos se essa mudança hoje, na Base Nacional Curricular, é uma mudança de Estado ou de política, ou de partido. Se ela é uma mudança de Estado, aí gera um problema, porque ela permanece. Se ela é de partido, ou de grupo, ou vamos dizer assim, do movimento político que acontece hoje dentro do MEC, aí eu diria que aí a gente precisa ter uma certa cautela, que é isso que nós temos medo. Porque a política educacional, ela muda e tudo mais. E existe uma resistência muito grande nesse sentido. Por isso, essa resistência é entender a importância que tem da profissão de professor de geografia, da disciplina de geografia. Então, não é só a geografia, Larissa, que está ameaçada, são as ciências humanas, né?
mas nós estamos falando de currículo. E quando a gente fala de currículo, as escolas elas ainda não perderam, né, a autonomia delas de gestarem o seu currículo. Os sistemas estaduais e os sistemas municipais também ainda não perderam essa autonomia. Então, a Base Nacional Curricular é só uma referência. Quando isso chegar lá eu acredito, quando chegar lá no estado, lá no município, nas escolas da educação básica, é que nós precisamos pensar na questão das disciplinas. Acredito que esse currículo disciplinar, ele não fuja da escola. Nós não estamos preparados ainda para trabalhar com temas geradores. Né? Não somos formados para isso. Né? O caráter disciplinar, ele ainda é presente. Então, eu não tenho nem receio, sabe, dessa questão da geografia deixar de ser disciplina. Essa discussão, olha, ela vinha já desde quando eu era professor da educação básica, não vou dizer nem o ano que eu fui, que já vem essa discussão de que a gente iria ficar sem emprego. Evidentemente que a gente está vendo que tem muitas profissões que estão sendo extintas, mas eu acredito que a profissão de professor de geografia, ela não está nesse contexto, porque ela acompanha os princípios da inovação. Ela é estratégica na educação 4.0, né? Então, ela tem todo esse viés para acontecer. Ok? Tá certo. Nós chegamos ao nosso teto, né, de horário, de atividade, de reflexão, e aqui eu quero agradecer ao professor Kennedy, agradecer a todos que participaram, que vieram refletir conosco, né, agradecer a presença dos residentes, né, das residências pedagógicas e dos PIBidianos, né, do PIB de Geografia, e passo a palavra para você, professor Kennedy, para fazer uma finalização, uma palavra final. Bem, eu queria só agradecer novamente à professora Priscila, né, dizer que a cada dia mais eu fico feliz pelo esse encontro que nós tivemos, né, na Universidade Federal de Pernambuco, por esse encontro que foi um encontro, vamos dizer assim, que nos permitiu, né, ter vamos dizer assim, uma sintonia, porque nós estamos dentro de um campo de importância, que é o campo do ensino, dizer que é uma parceria muito legal, tê-la no laboratório, no grupo de pesquisa e nessas atividades. Acho que isso fortalece muito ali o nosso grupo da área de ensino, porque, fazer igual aquela brincadeira, é muito difícil lidar com forasteiros, né? Com pessoas que estão muito no discurso e mais na hora não entendem nem o próprio discurso. Então, você dialogar com quem tem o discurso, entende o discurso e o que está por trás do discurso é muito importante isso. E agradecer também a cada um de vocês, né, futuros professores, aqueles que já são professores, né, por nos permitirem invadir um pouco da casa de vocês, mesmo que virtualmente, e dizer que foi uma honra, né, falar um pouco sobre essas questões da profissão de professor. Ser professor, para mim, é algo muito, vamos dizer assim, esplêndido na minha vida, né? Ser professor não é existir, não é ter existência, não é ter materialidade nem sentido nesse mundo. Eu não me vejo fazendo outras coisas, eu posso até me ver como um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, mas antes eu estou vendo o professor Francisco Kennedy, né, que no dia a dia tenta aprender, tenta mudar, né, melhorar, né, na sua prática, enquanto pessoa, enquanto ser humano, sempre tentando compreender o outro, mas também necessitando ser compreendido, porque a gente não precisa também ser compreendido, e agradecer assim a todos por tudo isso, e que outros momentos desse possam acontecer, né? Então, um abraço a todos, se sintam abraçados virtualmente,
e tudo de bom. E mais uma vez, Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente e mando um grande abraço a todos. Então, uma boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, e pessoal. agradeço a todos pelo Mas todo o aprendizado da noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.